E aí, galera, para quem já viu a aula anterior sobre a Revolução Francesa, a aula de hoje vai ser sobre o Império Napoleônico. Para que possamos compreender este período napoleônico, essa era de Napoleão no poder, que vai desde 1799 até 1815, a gente tem que compreender quem era Napoleão. Bom, Napoleão vai nascer na ilha de Córcega, que era uma ilha italiana, mas ela é comprada e anexada ao território francês posteriormente. Napoleão vai adentrar ao exército francês, mas ele não é considerado inicialmente como um bom aluno, principalmente por causa do seu porte físico, sendo considerado de baixa estatura. Mas ele é um exímio general e ele vai conseguir diversas vitórias em batalhas importantes para a França. Dentro delas, uma campanha que ele ocorre no Egito, que é extremamente importante. E ele vai ganhando representatividade dentro desse exército francês. E essa representatividade vai ecoar lá dentro do território francês, principalmente durante o governo girondino. Bom, durante esse período, vocês têm que se lembrar da última aula que ocorre o golpe de 18 de Brumário, que Napoleão vai assumir o poder dentro da França e assim vai dar início ao governo do consulado e à era napoleônica. Aí vai se iniciar o governo do consulado agora. É um governo que vai de 1799 até 1804. Durante esse período, a França vai ser governada por 3 cônsuls, sendo que o principal e mais importante deles é Napoleão Bonaparte. Durante este período, a França vai passar por um grande processo de transformação política. Por exemplo, agora a França vai ter um grande apoio da burguesia. Napoleão vai ter uma aliança burguesa, vai ter uma consolidação da burguesia ali, como uma influência política e uma maior representatividade. Um exemplo disso é o Banco da França. Bom, com o Banco da França, agora um processo de industrialização da França vai ter apoio econômico. E isso vai fazer com que a França comece a passar por um processo de revolução industrial, pois a burguesia agora vai ter apoio econômico para que possa gerar essa nova indústria francesa e evoluir economicamente o país. Outro conceito também importante é que criou o Código Napoleônico em 1804. Esse Código Napoleônico ele é importante porque vai gerar agora uma revolução, uma reforma no ensino. Por exemplo, agora o ensino vai ser gratuito e aberto e laico. Ele vai romper com o ensino relacionado com a Igreja Católica. Outra coisa também extremamente importante é que agora ele vai assegurar o casamento civil, isso vai ser uma coisa assegurada pelo Estado. Vai ter diversos projetos de modernização. Um código napoleônico vai beber muito daqueles valores iluministas. Napoleão, ele é um grande proclamador do iluminismo, principalmente dos ideais liberais. Ele vai modernizar muito a economia francesa diante disso. Bom, isso fica claro que o Napoleão vai fazer reformas que vão agradar grande parcela da população, principalmente a parcela burguesa. Faz com que Napoleão se torne cônsul vitalício da França em 1802. E seu poder e sua reforma dão tão grandes resultados, resultados tão importantes para a população francesa, que vai fazer com que em 1804 ocorra um plebiscito no qual vão votar se Napoleão deve se tornar imperador da França. Plebiscito que é aprovado com cerca de 60%. Ou seja, a partir desse período, agora Napoleão será o novo imperador da França. E ele será agora coroado dentro do território francês, na Catedral de Notre-Dame. Nesse período tem uma característica muito importante e é bem interessante a gente pensar. Bom, ele vai ser coroado ali dentro do território francês, na Catedral de Notre-Dame. O Papa vai diretamente para essa coroação, mas Napoleão ele não aceita ser coroado pelo Papa. Ele mesmo vai coroar-se a si mesmo, demonstrando o seu poder e demonstrando aquela ideia de rompimento político com a igreja.
Então, em 2 de dezembro de 1804, Napoleão é coroado na Catedral de Notre-Dame como imperador da França. Isso vai levar ao Império Napoleônico de 1804 a 1815. Durante este período, Napoleão vai gerar uma série de guerras, inúmeras batalhas, expandindo o domínio e o território francês dentro da Europa. A exemplo disso, a gente tem a Batalha de Trafalgar em 1805, quando Napoleão Bonaparte vai tentar invadir o território inglês. Só que separando a Inglaterra da França tem o Canal da Mancha, um território marítimo. E uma coisa que a gente tem que ter em mente e lembrar das nossas aulas sobre a Revolução Gloriosa é que a marinha inglesa é uma das marinhas mais fortes do mundo. E isso faz com que Napoleão não consiga invadir o território inglês, fazendo com que Napoleão tenha que agora declarar o bloqueio continental contra a Inglaterra. Só que inúmeros países, como por exemplo Portugal, tinham vínculos econômicos com a Inglaterra e eles não vão rompê-los. Como eu já disse anteriormente, Portugal, por exemplo, ele tem o Tratado de Methuen, que é o Tratado de Panos e Vinhos, no qual Portugal iria ceder vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra iria ceder tecidos para Portugal. Portugal não vai romper esse tratado, ele mantém seu tratado com a Inglaterra, fazendo com que Napoleão Bonaparte invada o território português. Isso gera que a corte portuguesa, em 1808, venha fugir para sua colônia Tupiniquim, também conhecida como Brasil. Isso vai dar um número alavanque e uma mudança muito grande também no nosso país. Ou seja, o Império Napoleônico vai influenciar também a nossa terra, nosso país. Fator também importante para a gente pensar sobre o bloqueio continental é que, com agora a Inglaterra sem poder negociar com os europeus, quem deveria suprir esse mercado é a jovem indústria francesa. Mas ela não tem capacidade inicialmente para isso. Ou seja, diversos países começam a ter uma falta de suprimentos, pois a indústria que estava crescendo ainda dentro da França não conseguia suprir esse mercado. Diversos países, como a própria Rússia, vão romper esse tratado e vai levar a inúmeros conflitos. A exemplo, então, deste rompimento do bloqueio continental, a gente tem entre 1812 e 1814 a invasão de Napoleão à Rússia. Napoleão vai entrar no território russo com cerca de 600 mil homens. A invasão desse território é marcada pelo frio e pelo inverno russo. O exército de Napoleão vai ser massacrado pelo frio, e desses 600 mil, cerca de 30 mil apenas voltam, pois muitos desertaram e outros muitos morreram dentro desse território. Napoleão foi derrotado então pelo Império Russo e quando chega em casa, ele vai encontrar a Sexta Coligação, formada por Prússia, Inglaterra e a Rússia e a Áustria. Bom, essa Sexta Coligação de aliados vão adentrar a Paris, depor Napoleão Bonaparte, exilá-lo na ilha de Elba e colocar agora Luís XVIII em seu trono, descendente direto de Luís XVI, deposto daquela Revolução Francesa. E isso vai tentar reestruturar o modelo absolutista dentro da França. Mas por mais que Napoleão esteja exilado dentro da ilha de Elba, em março de 1815, com apoio militar, Napoleão desembarcou na França, sendo recebido por muitos como um líder, como seu divino imperador. E ele vai conseguir retomar o poder dentro da França. Durante 100 dias, Napoleão ele consegue governar novamente a França. Mas seu governo dura muito pouco, sendo derrotado novamente e exilado na ilha de Santa Helena, onde ficou até a sua morte em 1821. Como resposta a este governo, a esse período napoleônico e tudo o que ocorreu na França desde a Revolução Francesa, países como a Áustria, a Prússia e a Rússia, e até mesmo a Inglaterra,
vão adentrar no Congresso de Viena de 1814 e 1815, tentando reorganizar a Europa depois de toda essa bagunça que ocorreu com esses rompimentos e deposições feitas por Napoleão. Bom, dentro dos principais requerimentos é um processo de restauração do absolutismo que eles tentavam. Eles tentavam restaurar aqueles antigos reis que foram depostos por Napoleão. Por exemplo, no caso brasileiro, a corte brasileira fugiu para o Brasil em 1808 e aí Portugal ficou sem um rei. O rei de Portugal estava no Brasil. Sendo assim, Dom João VI teria que retornar para Portugal para que ele pudesse retomar seu trono. Isso vai gerar um conflito imenso posteriormente, como por exemplo com Dom Pedro I gerando o Grito do Ipiranga, mas isso é motivo para uma outra aula, um outro debate. Outra questão também, ele tinha que relegitimar esses reis no poder, demonstrar que eles são de linhagem e que eles têm que ele tem o poder assegurado por isso. Que então o império deveria ser mantido, ou seja, aquele absolutismo monárquico tinha o direito de governar, que ele não deveria ter sido deposto por Napoleão. Outra questão é o equilíbrio. Nenhum país deveria, então, ser tão forte quanto a França de Napoleão. Ou seja, todos deveriam ser nivelados. Nenhum poderia exceder militarmente, como foi com o Império Napoleônico. Além disso, vai ter a solidariedade, que é a santa aliança entre os países. Vai ser um exército absolutista que vai tentar manter o controle dentro da Europa e evitar movimentos revolucionários, como ocorreu na França. Tudo bem? Bom, esta é a aula de hoje. Qualquer dúvida, mandem para mim, escrevam aqui nos comentários. Lá na página vai ter todo o conteúdo completo. Aconselho que antes de qualquer coisa, vejam muito bem sobre a Revolução Francesa para a gente dar continuidade, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Até mais, até a próxima. Falou!